audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Introdução por Jane Roberts. Quando escrevo esta introdução, já esqueci aquelas muitas noites anônimas durante as quais Seth, minha personalidade em transe, ditou este livro. Apenas as anotações das sessões feitas por meu marido Robert Butts me dizem em quais eventos diários específicos estávamos envolvidos durante a produção do livro. Uma coisa é certa: nas noites de sessão eu entrava em transe e, como Seth, ditava essas cartas. Os triunfos e derrotas de um determinado dia mais ou menos desapareceram, mas essas horas noturnas estão de alguma forma contidas nestas páginas e nessa medida perduram. Mas Seth é realmente minha personalidade de transe, um nativo de reinos psicológicos atemporais, que envia suas mensagens para nosso mundo materializado pelo tempo? Ou sou a personalidade de transe de Seth, vivendo no espaço e no tempo, quase esquecida de minha herança? Talvez eu nunca saiba realmente. Minhas experiências contínuas, no entanto, mostram-me que a personalidade de Seth está estampada nas sessões e em seus escritos, e talvez também em minha própria consciência, de maneiras únicas. A menos que eu me transforme em Seth, perco todo o caminho, altere meu próprio alinhamento psicológico, a menos que Seth sorria e fale. Não há material Seth. Portanto, embora apenas 2 pessoas estejam em nossa sala nas noites de sessão, também é justo dizer que não estamos sozinhos. Sei muito bem que houve noites em que eu deveria ter realizado nossa sessão regular de Seth, mas não o fiz, por motivos também esquecidos. Talvez eu não me sentisse à altura ou sentasse em minha mesa, envolvida em minha própria escrita. Talvez um convidado inesperado tenha aparecido ou feriados se intrometeram. Na verdade, eu estava bastante preocupada com a rápida passagem do tempo e a pressão para preparar manuscritos para publicação. Durante o período em que Seth ditava este livro, Rob datilografava os 2 volumes do trabalho anterior de Seth, A Realidade Desconhecida, e acrescentava inúmeras notas que correlacionavam o material de Seth com os de seus livros anteriores. Eu sabia que nas noites de sessão, Rob perdia seu tempo de trabalho naquele projeto e ele ainda tinha que digitar a última seção do livro no dia seguinte, enquanto tudo que eu tinha que fazer era, o quê? Transformar-se em Seth. Muitos correspondentes escrevem comentando sobre o elemento dramático das sessões, e certamente todo o caso é um drama psicológico ricamente evocativo. A maioria das pessoas, no entanto, não percebe o tempo ou o trabalho necessário para acompanhar a criatividade aparentemente infinita de Seth, as sessões a serem datilografadas, os vários estágios de preparação do manuscrito ou a simples persistência necessária para que as sessões continuem apesar das distrações normais da vida. Rob digitou os outros livros de Seth. Seth Speaks, A Eterna Validade da Alma, A Natureza da Realidade Pessoal e os 2 volumes de A Realidade Desconhecida. Acrescentou suas próprias notas e fez quase todo o trabalho de prepará-las para a publicação. Ele ainda estava trabalhando em A Realidade Desconhecida quando Seth terminou este livro. Então, quase imediatamente, Seth começou outro. A Individualidade e a Natureza dos Eventos de Massa. Eu estava produzindo meus próprios livros durante esse tempo e preparando-os para a publicação. Então, certamente, Seth não estava ocupando nenhuma folga criativa minha. Ainda assim, eu olhei para a psique quando Seth terminou, desejando que ele pudesse digitar também. Lembrei-me de todas aquelas horas de transe não lembradas, olhando para elas de um ponto de vista diferente, e quase me assustei com um pensamento simples que não havia me ocorrido dessa maneira antes. Aquelas horas de transe foram produtivas. Eles produziram resultados no mundo do tempo. Essa consciência de transe, seja qual for o nome, sabia o que estava fazendo. E eu me perguntei, como devo parecer para Rob quando me inclinei para a frente como Seth? Sorrindo, sem os óculos, os olhos de Seth mais escuros que os meus, brincando como Seth, gesticulando, esperando enquanto Rob me trazia uma cerveja.
Tenho certeza de que há uma espécie de memória de transe, mas minha memória comum registra muito pouco dessas horas de transe. No entanto, também não consigo me lembrar de antemão do que aconteceu em minha vida diária normal durante os últimos dias. Assim, o tempo real e o tempo de transe desapareceram. E esta semana eu entrarei em transe e novamente Sete ditará parte de outro livro que Rob estará datilografando para publicação daqui a um ano ou mais. Então, este hoje também fará parte do passado, em nossos termos. Digo nos nossos termos porque as próprias sessões parecem sempre presentes, apesar de tudo o que acabei de dizer. Eles parecem conter uma energia que ganha vida nas palavras de Seth, de modo que pertencem tanto ao futuro quanto ao passado. Essas palavras foram todas ditas originalmente, espontânea e enfaticamente, embora lentamente o suficiente para Rob fazer anotações. Elas foram enunciadas no próprio tom com o sotaque peculiar de Seth, acompanhadas de gestos em uma performance viva que espero que o leitor tenha em mente. Pilhas de horas de transe. Aqui estão eles. Mas, se eu estava em transe, Seth também estaria? Ele certamente está alerta, ativo, responsivo, preocupado com as pessoas individualmente e em geral e com o mundo. E, no entanto, sinto que apenas uma parte de sua consciência é aqui durante as sessões, a parte expressa através de mim, de forma que qualquer que seja a natureza da experiência nativa de Seth, sua performance em nosso mundo apenas sugere uma complexidade psicológica muito além de nossa compreensão atual. Em Psique, Seth aborda a questão da sexualidade humana pela primeira vez em suas obras publicadas, discutindo-a em sua relação com a psique privada e coletiva e conectando a sexualidade com suas fontes espirituais e biológicas. Como a maioria de nossos leitores sabe, Seth começou a me chamar de Hubert e meu marido, Rob, Joseph, no início das sessões. Ele explicou que esses eram nossos nomes de entidade e eu estava me divertindo por ter um masculino e encontrar Seth, referindo-se a mim como ele. Quando eu tinha aulas, Seth também dava a muitos alunos os nomes de suas entidades e havia muita discussão animada sobre as designações sexuais dos nomes. Agora descobrimos que tais referências foram adaptadas às nossas próprias ideias, bastante limitadas das qualidades atribuídas aos sexos, pois em Psique, Seth deixa claro que a psique não é masculina ou feminina, mas um banco do qual as afiliações sexuais são extraídas. Ele enfatiza a natureza bissexual da humanidade e a importância da bissexualidade tanto espiritual quanto biologicamente. Mas a bissexualidade de Seth é um conceito muito mais vasto do que os normalmente sugeridos por esse termo, e ele a vê como uma fonte básica da qual surgem nossas definições sexuais. Quais são essas definições? Quantos são básicos e quantos aprendidos? É a essas questões que Seth se dirige. Mas ele relaciona sua discussão sobre sexualidade com o nascimento das línguas e a natureza do Deus oculto. A psique não é apenas o repositório da afiliação sexual, mas também contém habilidades e características ocultas que são, então, ativadas por estímulos externos. No capítulo 3 de Psique, Seth diz: certamente, as fórmulas matemáticas não estão impressas no cérebro, mas são inerentes à estrutura do cérebro e estão implícitas em sua existência. De acordo com Seth, nossos desejos, focos e intenções ditam quais informações internas extraímos dos campos infinitos disponíveis, pois ele vê todo o conhecimento existente ao mesmo tempo, não como dados ou registros secos, mas vivificado pela consciência que os percebe. As mentes do passado e do futuro estão abertas para nós, ou pelo menos seus conteúdos estão, não em uma relação parasitária, mas em um vivo dar e receber, no qual o conhecimento de cada época enriquece todas as outras épocas históricas. Seth dá a esse agrupamento de conhecimento uma realidade espiritual e biológica. As implicações de tais declarações para a educação são surpreendentes. Além de ensinar informações mecânicas, nossas escolas e universidades devem nos familiarizar com o maior número possível de campos, pois estes agem como gatilhos externos,
trazendo o conhecimento interno natural, despertando habilidades que estão esperando por ativação, por estímulos adequados no mundo exterior. Enquanto Seth ditava este livro, dedicado aos potenciais da psique e sua recepção de informações internas, minhas próprias experiências, como sempre, pareceriam servir como lições objetivas para apoiar sua tese. Seth mal havia começado Psique, por exemplo, quando de repente me tornei o destinatário psíquico de um livro sobre filosofia e técnicas de arte. Supostamente veio da visão de Paul Cézanne, o famoso artista francês que morreu no início deste século. Seth começou a discutir visões de mundo em sua realidade desconhecida. Simplificando uma visão de mundo é uma imagem psicológica viva. Simplificando uma visão de mundo é uma imagem psicológica viva de uma vida individual, com seu conhecimento e experiência, que permanece sensível e viável muito tempo depois que a própria vida física acabou. Então, o material que recebi não veio do Paul Cézanne, mas da sua visão de mundo. Na verdade, ao pegar o livro, me senti como uma secretária tomando ditados mentais. Mas que ditado! Pois este manuscrito não apenas apresentou uma imagem fascinante de um gênio em ação, mas também forneceu conhecimento especializado de um campo, a arte, no qual sou, na melhor das hipóteses, uma amadora. O próprio Seth fez a introdução, primeiro ditando seu próprio material sobre psique, depois passando para a introdução de Cézanne durante as mesmas sessões. Este livro, The World View of Paul Cézanne, foi publicado pela Prentice Hall em 1777. Assim que o terminei, outra experiência semelhante aconteceu, no momento em que Seth estava terminando Psique. The After Death Journal of an American Philosopher, The World View of William James, veio da mesma forma, como um ditado mental, apenas onde a visão de mundo de Cézanne se especializou em arte. A visão de mundo de James era mais abrangente. Comentou profundamente nosso mundo desde a morte de James e cobriu a história americana em relação ao espiritualismo, psicologia e democracia. De acordo com Seth, qualquer um de nós pode sintonizar essas informações extras, mas as receberíamos de acordo com nossos próprios desejos e intenções. Meu próprio interesse pela arte e a apreciação de Rob pelas obras de Cézanne ajudaram a desencadear o livro de Cézanne, por exemplo, e minha própria curiosidade sobre William James e a apreciação de Rob por seu trabalho ajudaram a criar o manuscrito de James. Seth afirma que a informação interior muitas vezes vem à nossa mente, embora seja peneirada através de nossa psique individual e matizada por nossas próprias vidas, de modo que frequentemente nunca reconhecemos sua fonte. Às vezes isso acontece em sonhos ou como inspiração. Os invertores, por exemplo, podem receber uma determinada ideia do futuro, ou um arqueólogo pode fazer uma descoberta como resultado de receber informações do passado. Seth sustenta que nosso conhecimento interior geralmente se funde suavemente com nossas preocupações atuais, de que raramente reconhecemos sua fonte, mas fornece ao indivíduo e à espécie um fluxo constante e confiável de informações por meio de uma linha de vida psicológica, a qual cada um de nós está conectado. Ele discute em profundidade a experiência do homem primitivo e as diferentes organizações de percepção que prevaleceram e enfatiza que a espécie sempre teve acesso a dados internos, de modo que sua fonte de conhecimento nunca dependeu exclusivamente de circunstâncias externas. De acordo com Seth, é desse corpo interior de conhecimento que emergem nossos processos sociais sistematizados, objetivos e armazenadores de informações. Segue-se então que a pré-cognição estaria envolvida nas alterações evolutivas, de modo que as diversas espécies se preparassem no presente para assumir aquelas mudanças que seriam necessárias no futuro. E em tudo isso, como sempre, Seth enfatiza as probabilidades como desempenhando um papel vital no desenvolvimento do indivíduo e da espécie e como representando a base do livre-arbítrio. Ele vê a psique experimentando em particular ações prováveis no estado de sonho e visualiza os sonhos de massa da humanidade como um veículo interno, pelo qual o homem escolhe eventos globais. A psique é privada, mas, no geral, cada psique contém acesso à psique pública.
Como Seth deixa claro, no entanto, este livro não é um tratado seco sobre a psique, mas é construído de tal forma que colocará cada leitor em contato mais direto com sua psique individual. Inclui muitos exercícios para familiarizar cada pessoa com essa parte mais profunda do eu e convida o leitor a pesquisar suas ideias e experiências em muitos níveis. Crenças distorcidas sobre sexualidade podem atrasar o progresso psíquico ou espiritual, por exemplo, e Seth discute essas questões minuciosamente. As questões de lesbianismo e homossexualidade também são consideradas, juntamente com seus efeitos privados e sociais. Estávamos ansiosos para levar esse material específico ao público, já que muitos correspondentes escrevem solicitando a opinião de Seth sobre a sexualidade. Esse desejo, aliado à criatividade aparentemente infinita de Seth, nos levou a uma decisão. De agora em diante, os livros de Seth terão muito menos anotações. Nos 2 volumes de A Realidade Desconhecida, Rob tentou correlacionar as opiniões de Seth sobre vários assuntos, rastreando-as até seus livros anteriores e, frequentemente, um material não publicado, mostrando o contexto em que os livros foram escritos. Agora vamos incluir notas de sessões usuais, mas o leitor terá que acompanhar o desenvolvimento das teorias ou correlacioná-las com livros anteriores de Seth quando quiser. No momento em que escrevo, Seth está quase na metade do A Individualidade e a Natureza dos Eventos de Massa, que mostrará onde e como crenças privadas se tornam eventos públicos. Em inglês, o título The Individual and the Nature of Mass Events. Terminei a publicação de Emer's Education in the Proper Use of Magical Powers. Todo o primeiro capítulo veio em um sonho. E The Future Education of G. Soul 7. Tudo isso, os livros de Seth e os meus certamente evidenciam a vasta criatividade da psique e sua capacidade de perceber e usar informações que vêm tanto do ambiente interno quanto do externo. Livros são minha especialidade. Para muitos, essa criatividade pode se manifestar nas relações familiares e nas compreensões emocionais, nas outras artes, nas ciências, nos esportes ou simplesmente na elevação da qualidade de vida a um nível mais novo e mais rico.